profeta joga o reino na água. Joga na água. E esse ferro, olha Deus, cortou o pau e o lançou ali. A conjunção e o verbo na sequência, e os dois verbos, tá? Fazer e nadar, que é flutuar na realidade, até o verbo aqui no hebraico dá a ideia de surfar, é de surf. Fiquei pensando, será que foi daqui que eles tiraram? Ai, deixa eu ver se eu consigo uma palavra difícil, tem um W no meio dela aqui, mas é isso aqui, ó. Mas é isso aqui, ó. Onde está esquisito. Então veja bem, o nadar aqui é flutuar mesmo, porque foi surfar. Surfar é deslizar em cima da água, né? Mas não foi assim, irmão. O ferro ele deslizou de baixo para cima. E eu fiquei pensando, se fosse uma vara aí de uns 2 metros, não é uma hipótese, eu estou pensando, e o ferro subisse tivesse encaixado e ficado ali para eu pegar, não, irmão, simplesmente o ferro subiu e ficou encostado. A ideia que o hebraico dá é que o ferro sobe, olha, o ferro com madeira, isso aqui, tem ferro aqui, subir da água, o cordão correndo com a madeira parou, porque senão teria que ficar descendo os dois, né? E o profeta correndo, e ele viu, eu muito confiado, né? Fui tarrafeando no rio uma vez, quase fiquei lá, porque pisei no barranco, você não tinha nada embaixo, a água tinha corrido, e eu desci com a tarrafa e foi, vou contar o resto, porque é complicado. Mas ele sobe e ele fica assim, né? Essa é a ideia. E o profeta deixa a leitura na continuação. Ele disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. O homem que deixou cair foi lá e pegou o machado. Imagine, não foi muito propagado, todos os filhos dos profetas perceberam isso. E eu fiquei pensando, esse milagre, irmãos, ele tem alguma coisa a ver com o arrebatamento da igreja. Deu, não tem? Pastor, não ficar flutuando no Jordão, não, nós vamos sair daqui e não vai ter explicação. Como que pessoas mortas ressuscitam? Recebe a alma e o espírito que já foi, está com Cristo, conforme Mateus. Vamos 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. E como pessoas vivas são revestidas da imortalidade, porque nós somos 78% de sono. É sério. Subimos a tendência a cair igual um pedacinho maduro só. Só sobra um pedacinho de água. A jaca, mesmo só pagar, se já vi jaca madura caiu. Ninguém aproveita, não aproveita, não deixa perder. O que não sujeita está aproveitando. Então vejam que esse milagre tem alguma coisa boa, não sabe se é a profundidade, mas foi um milagre tremendo na ampliação da casa dos profetas. Vou apagar isso aqui, não sei se vai, vamos usar a espada mais vezes. De repente ele vai manchar, essa tinta é muito boa para manchar. Muito bem. Feita essa consideração, vamos para só que as nossas horas se vão. E agora temos exatamente só 1 hora para dar continuidade em nossa lição. Vamos lá, introdução. Por diversas vezes vemos a expressão filhos dos profetas aparecer no livro de Reis. Os filhos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Eu quero acrescentar aqui Ramá, onde eles começaram. Parece que os reis não deram muita importância, até mesmo o próprio Davi. Davi se importou mais com o cântico, parece que deu pouca atenção a isso. Tanto ele como Salomão, porque vai aparecer agora no reino do norte. E eles dando um pouco mais de atenção para Anaiote, a casa dos profetas. O segundo livro do Reis, capítulo 2, verso 3, 5, 7 e 15, e capítulo 4, verso 38, que nós estamos bem rápido, só isso. O contexto destas passagens não deixa dúvida de que esta expressão pode ser entendida como um sinônimo para a escola de profetas. O fato serve para mostrar que a
educação religiosa ou formal já recebia destaque no antigo Israel. Ressalvamos que as escolas de profetas não tinham como propósito ensinar a profetizar. Isto é uma atribuição divina. Todavia, era um testemunho vivo de que o povo de Deus, em um passado tão distante, preocupava-se em passar às gerações mais novas sua herança cultural e espiritual. Por isso, vejamos nesta lição a escola de profetas sob quatro perspectivas. Aqui na introdução eu quero destacar só um aspecto. Ele diz assim: ressalvamos que as escolas de profetas não tinham como propósito ensinar a profetizar. Não há como ensinar ninguém a profetizar. Por exemplo, a essência do batismo com o Espírito Santo do Novo Testamento é para ser testemunha de Jesus, não é? Então, a ideia de que o batismo com o Espírito Santo faz a pessoa testificar como uma profecia passiva, não uma profecia ativa, dinâmica, sabe? Dada diretamente pelo dom do Espírito e também ativada pelo Espírito. Abre Joel, só para eu dar uma explicação clara, capítulo 2, profeta Joel, verso 28. Acharam? Então vamos lá. E há de ser que depois, essa expressão há de ser que depois é uma palavra só, é arequim, significa depois do advento do Messias, é entre os dias messiânicos. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, veja que é a primeira ação. O primeiro resultado de receber o batismo com o Espírito Santo, Jesus disse que era para ser testemunha, ficar em Jerusalém, até que do alto chegar de poder ser minhas testemunhas. Foi muito claro em Atos 1:8. Lucas registra isso ali. Mas aqui veja, profetizar, ter sonho e visões. E também sobre o servo e sobre a serva naquele dia, derramarei o meu Espírito. Pedro interpreta e ele vai colocar dessa mesma forma. Vamos para Atos 2, 17 e 18. Só para a gente destacar aqui um fato. E nos últimos dias acontecerá, veja que ele já não diz ali quem. Porque o hebraico tem que interpretar sobre o grego os últimos dias. Percebe? Os últimos dias é o período entre o primeiro e o segundo advento de Cristo. Quando Jesus veio, começaram-se os últimos dias. Quando Jesus voltar, termina-se os últimos dias. Portanto, é o período que cobre a dispensação da graça em sua plenitude. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pode observar isso. Só que as pessoas não podem achar que aqui é profetizar do teu irmão. Não é isso. O profetizar aqui é falar em nome de outrem. E eu pergunto aos irmãos, em nome de quem nós falamos? De Jesus. Todas as vezes que oramos para uma pessoa enferma, quando concluímos a nossa oração, nós o fazemos em nome. Quem já teve a oportunidade de entrar em combate com os espíritos malignos e expulsá-los ali em nome da... Não dá no nome do pastor Silvano, nem do pastor Agripino, nem do pastor Osmar, nem do pastor Verbo, nem do anjo Gabriel, nem do arcanjo Miguel, e nem de qualquer santo que você possa imaginar. É só no nome de Jesus. Eu estava explicando isso bem rápido quarta-feira, o irmão não entendeu e perguntou depois. Nós falamos em nome de Jesus, mas tem um detalhe. Concordando. Mas tem mais um detalhe, irmão. Não é o poder da nossa voz. Porque senão qualquer um poderia usar o nome de Jesus como cheque em branco. Tem crédito. Mas não é todo mundo que pode usar. Lembram daqueles 7 filhos de Seba que chegaram para o demoniado e dizem: em nome de Jesus aqui, Paulo prega, vos esconjuro.
expurgar o demônio? Falou, olha, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, quem é vocês? Não deu certo, meu irmão. Sabe por quê? É preciso ser, é interessante isso, ativado pelo poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando pronunciamos o nome de Jesus, é ativado o poder do Espírito na nossa voz, sabe? Ela é carregada do poder e o nome de Jesus faz efeito e aquele demônio obedece. Não obedece o nome de Jesus. Ninguém tem que levar crédito, nem ficar achando que é o tal porque expulsou demônio, porque orou e as pessoas foram curadas, porque na realidade o crédito é do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui, não dá para a gente ir. Então, profetizar aqui é falar em nome de outro. Você já viu quando nós falamos em nome de outro, sem ação do Espírito, sem buscar de Deus, sem ter de fato uma mensagem, não produz nada. Então, por isso que é preciso receber o Espírito para realizar o trabalho. O nosso primeiro subtítulo, nós chamamos de tópico, mas o nome correto é título e subtítulo. Como já temos o título, Eliseu Escola dos Profetas, nosso primeiro subtítulo é a instituição das escolas de profetas. O ponto 1 diz: a noção de organização e forma. Acharam aí? O texto de 2 Reis 6:1, que é o texto da lição, não há necessidade de ler, mostra que essas escolas de profetas possuíam uma estrutura física. Eles viviam em comunidade, portanto, careciam de espaço físico, não somente para habitar, mas também onde pudesse ser instruído. O texto deles diz assim: eis que é o lugar em que habitamos dentro de tua face nos é estreito. Vamos, pois, ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. Interessante que essa observação que está entre o primeiro versículo e o segundo, ela mostra que eles tinham uma organização, que eu queria mostrar aos irmãos. Vou voltar de novo no texto de Samuel, porque eu fiz uma nota ali que não quis passar na lição, não tinha espaço também para eu passar na lição. Muita coisa aí. Uma correria tremenda. A faculdade ela tira da gente quase tudo que a gente tem de tempo. Você fica lá 4 horas, depois perde 1 hora para vir, uma meia hora para. 1h20 para ir, entre. E depois em casa você estuda mais umas 3 horas, escreve, problema, sabe? Não dá para reclamar, não. Mas vira o tempo necessário. Aqui não está apertando nada. Mas não é o jeito, eu estou achando que vai cair.